O som do casco partindo reverberou pelo porto como um grito mudo. "É só um barco velho de pesca. Sai do caminho." A voz que proferiu a sentença ecoava do convés de um iate reluzente. Ninguém ajudou. Nenhum pedido de desculpas. Apenas risos abafados e celulares erguidos por curiosos que registravam a queda de um símbolo que poucos sabiam que existia. A bandeira americana, rasgada e suja, boiava ao lado dos destroços. Suas estrelas desbotadas flutuavam entre pedaços de madeira partida. O barco destruído era o Liberty's Child, o filho da liberdade, construído por Thomas Reynolds, veterano da Marinha, com suas próprias mãos há mais de 40 anos. Thomas, 72 anos, era uma figura silenciosa naquela cidade costeira. Um homem de rotina simples e dignidade firme. Todas as manhãs, antes mesmo do nascer do sol, ele partia com seu velho barco para checar armadilhas de caranguejo e contemplar a paz do mar. O Liberty's Child não era bonito. A tinta desbotada, as tábuas marcadas pelo tempo e o sal o tornavam invisível à maioria. Mas para Thomas, ele era tudo: refúgio, memória, lar. Naquela manhã, Thomas navegava em direção ao seu ponto favorito quando ouviu o rugido crescente de motores. O Lavida surgiu do nada, cortando a água como uma fera metálica. Era um iate italiano de 600 toneladas, recém-comprado por Jackson Reed, magnata da tecnologia e novo morador da cidade. No convés, taças de champanhe tilintavam enquanto risos ecoavam acima do som dos motores. Thomas ergueu os braços, tentou sinalizar. "Ei, estou aqui!" gritou, sua voz engolida pelo rugido do motor. O iate não desviou, não reduziu. O segurança da marina, próximo dali, observou a aproximação com olhos atentos, mas nada fez. O impacto foi inevitável. Um estalo seco, um som de madeira se partindo. Thomas conseguiu se lançar ao mar segundos antes de ver o Liberty's Child ser rasgado ao meio como papel molhado. Seu barco, sua história, sua paz. Tudo se desfez num instante. Ao emergir, Thomas viu sua bandeira afundando lentamente. Ninguém se aproximou. Apenas o burburinho de espectadores curiosos. O veterano nadou até o que restava, recolheu a bandeira, com as mãos trêmulas, pressionando-a contra o peito como se segurasse um companheiro de guerra. No convés do iate, Reed zombava. "Talvez seja a hora de modernizar, velho." Ninguém riu. Ninguém reagiu. O silêncio era incômodo. Naquela noite, o mar estava calmo, mas dentro de Thomas, uma tempestade crescia. O mundo parecia ter seguido em frente, e ele, com seus ossos cansados e lembranças persistentes, era apenas mais uma peça quebrada que ninguém se importava em consertar. A cidade acordou como se nada tivesse acontecido. Nos noticiários, a colisão não foi sequer mencionada. Ao contrário, o Lavida era celebrado como o maior barco já registrado na marina local, um símbolo de progresso e prestígio. Thomas, em sua casa à beira-mar, assistia em silêncio, uma xícara fria de café entre as mãos e o som da televisão abafado pela indignação que lhe apertava o peito. Nas redes sociais, o vídeo da colisão viralizava, mas não com indignação, e sim com escárnio. Comentários cruéis enchiam a tela. Barco de museu. Boomer chorão. Compre um moderno, velho. A crueldade digital não poupava nem a bandeira destruída. Thomas se sentou à mesa de cozinha, abriu uma velha caixa de madeira e tirou objetos guardados há décadas. Fotos desbotadas do serviço, medalhas já esquecidas, cartas de reconhecimento e a bandeira cerimonial recebida ao se aposentar da Marinha. Ao fundo, seu neto Michael o observava em silêncio, olhos firmes e voz embargada. "Você não vai fazer nada? Ele destruiu tudo." Thomas suspirou, passando os dedos pelas estrelas dobradas. Ele só destruiu algo que ninguém mais lembrava que existia. Michael quis responder, mas não havia o que dizer. Naquele instante, percebeu que havia algo mais profundo no silêncio.
Do avô do que raiva ou tristeza. Era dignidade. Ao anoitecer, Thomas pegou seu antigo diário náutico. Por 4 décadas ele anotara ali o estado do mar, as marés, o humor do dia. Dessa vez, escreveu apenas: primeiro dia sem o Liberty's Child. Nenhuma reparação. Mas o mar ainda chama. No mesmo dia, recebeu uma ligação. Era o seguro. Informaram que o barco não possuía refletor de radar, nem iluminação adequada segundo as normas atuais. A culpa era dele, disseram com frieza. A perda não seria coberta. O velho pescador agradeceu educadamente e desligou. Sabia que não adiantava explicar que seu barco, embora antigo, sempre passou nas inspeções. Isso não importava mais. O mar havia levado o que um dia fora seu consolo. Do lado de fora, turistas caminhavam despreocupados. A cidade seguia sua rotina. Ninguém mencionava o homem que havia perdido seu mundo sob os olhos de todos. Mas o mar, o velho mar, não esquece com a mesma facilidade que os homens. Ele sussurra de volta quando menos se espera. O sol ainda se escondia quando 3 explosões longas cortaram a manhã. Thomas ergueu os olhos da caneca de café. Reconheceu de imediato o sinal. Navios de guerra se aproximando. Mas não havia nenhum exercício naval programado. Nenhuma visita oficial. Nada. Da varanda, ele viu os contornos surgirem no nevoeiro. 6 embarcações militares em formação impecável cruzavam o porto em silêncio. Nenhuma sirene, nenhum anúncio. Apenas a cadência disciplinada dos gigantes do mar, abrindo caminho entre os barcos civis. A notícia correu rápido. Comerciantes fecharam suas lojas, turistas largaram celulares, moradores se aglomeraram nas margens. As crianças liberadas das aulas seguravam as mãos dos pais. Um murmúrio de reverência preenchia o ar, mesmo sem saberem o motivo. Thomas calçou os sapatos lentamente. Seus joelhos doíam, mas havia algo nos movimentos que o guiava, uma memória corporal mais forte que a idade. Quando chegou ao cais, a multidão abriu passagem instintivamente. Do navio principal, um homem desceu. Vestido de branco, postura impecável. Ex-almirante James Nelson. Em suas mãos, uma bandeira americana perfeitamente dobrada. O gesto era claro. Aquilo não era apenas uma visita, era uma honra. Chief Petty Officer Reynolds, disse Nelson em voz alta e firme. Solicitamos permissão para desembarcar e prestar homenagem. Thomas respondeu com um cumprimento formal, braços retos, sem vacilar. O protocolo militar que dormia sob as décadas foi despertado. Nelson se dirigiu ao público. Contou uma história que poucos conheciam. Anos atrás, durante uma tempestade no Mar do Sul da China, Thomas salvara 128 marinheiros ao ventilar manualmente um compartimento inundado. Recusou condecorações. Pediu apenas que cuidassem dos que não voltaram. Esse homem viveu entre vocês por 40 anos, continuou o almirante. Nunca pediu nada. Nunca quis reconhecimento. Ontem seu barco foi destruído. Sua bandeira caiu, e ninguém estendeu a mão. Um marinheiro jovem aproximou-se e entregou a Thomas uma placa de madeira feita do casco de um navio descomissionado. A inscrição dizia: o homem que manteve o mar seguro, mesmo após pendurar o uniforme. Silêncio. Olhares marejados. O vídeo da cerimônia começou a circular em tempo real. O mundo viu o que a cidade por tanto tempo ignorou. Comentários ofensivos desapareceram como lixo ao vento. Em seu lugar, nasceram palavras de respeito. A repercussão da cerimônia naval foi imediata. O vídeo da homenagem a Thomas Reynolds se espalhou como um incêndio. Em poucas horas, a hashtag #VeteranSalute substituiu a zombaria de Pee-wee's Boomer Down. Comentários cruéis sumiram misteriosamente, apagados por mãos envergonhadas. Em seu lugar, surgiam mensagens de respeito, admiração e vergonha. Pessoas do país inteiro se perguntavam como puderam ignorar um homem como ele por tanto tempo. Mesmo Jackson Reed, o empresário arrogante que destruíra o Liberty's Child, parecia desconcertado. Durante a cerimônia, observou tudo de longe, da segurança do convés do La Vida. Os convidados, antes falantes e cheios de si, estavam em silêncio.
Nem as taças de champanhe se erguiam. Após o fim da solenidade, o almirante Nelson se aproximou de Thomas com um olhar mais pessoal. Seu neto nos escreveu. Por que não nos procurou, Reynolds? Thomas, ainda com a bandeira dobrada nos braços, respondeu com calma. Não era necessário, senhor. Era só um barco. Nelson negou com a cabeça firme. Não, senhor. Não era só um barco. E o senhor nunca foi apenas mais um marinheiro. Pouco a pouco, o público começou a se dispersar, mas algo inusitado acontecia. As pessoas da cidade, que por anos passaram por Thomas como se ele fosse parte da paisagem, agora se aproximavam. Um a um, moradores vinham apertar sua mão, agradecer, pedir desculpas, oferecer ajuda. O dono da marina, visivelmente comovido, ofereceu um espaço vitalício e gratuito para qualquer embarcação que Thomas quisesse ancorar. O mestre do porto lhe concedeu permissão de pesca vitalícia. Até mesmo jovens, antes desinteressados, observavam o veterano com novos olhos. No dia seguinte, um memorial foi instalado discretamente no antigo ponto de ancoragem do Liberty's Child. Era uma pedra simples, mas sólida, com uma inscrição que dizia Liberty's Child, um barco que carregava mais do que uma vida. Aos poucos, turistas começaram a parar ali. Crianças sentavam para ouvir histórias contadas por um homem que viveu mais do que apenas guerras. Thomas, com paciência e mãos experientes, ensinava a fazer nós náuticos, a ler as estrelas, a respeitar o mar. Esse aqui é o nó Bolina, dizia, demonstrando com precisão. Já salvou muita gente de afundar. Certa tarde, uma menina chamada Lily o observava em silêncio. Quando ele terminou de mostrar o nó, ela perguntou com a curiosidade desarmante das crianças. Você está bravo com o homem que quebrou seu barco? Thomas parou pensativo e sorriu levemente. Não. Se não fosse por ele, talvez ninguém lembrasse que o barco um dia existiu. As crianças absorveram aquilo, como se fosse uma lição do mar, simples, profunda, eterna. O som de passos hesitantes quebrou a tranquilidade da tarde. Thomas, sentado em seu banco recém-instalado, olhou em direção ao cais e viu uma figura solitária. Era Jackson Reed. Sem terno, sem entourage, apenas um homem com um envelope nas mãos e um semblante constrangido. Sr. Reynolds, começou Reed, a voz embargada. Eu queria pedir desculpas. Suas palavras pareciam pesar na garganta. Meu comportamento foi inaceitável. Eu estava cego pelo orgulho. Não tenho desculpas. Thomas não disse nada. Apenas o observava. Reed continuou. Aqui dentro há um cheque em branco. Você pode escrever o valor que quiser. Pelo barco, pelo sofrimento, pelo meu erro. O veterano olhou para o envelope e balançou levemente a cabeça. Dinheiro não reconstrói o que foi perdido, disse em voz baixa. Reed insistiu com sinceridade crescente. Então me diga o que posso fazer. Eu fui um idiota, e agora estou estampado em todo lugar como o homem que destruiu a barco de um herói. Só quero consertar as coisas. Thomas, por um instante, pareceu olhar para o mar em busca da resposta, e então falou. Na praia oeste há um lugar. Ele pega o sol da manhã. Construa ali um banco resistente e bonito, e grave 3 palavras nele. Sente, lembre, agradeça. Reed piscou, confuso. Só isso? Um banco? Thomas assentiu. Às vezes, o que as pessoas mais precisam é de um lugar para lembrar do que realmente importa. 2 dias depois, um mestre marceneiro chegou de Seattle. Construiu um banco de madeira de teca, com acabamento entalhado à mão, exatamente onde Thomas indicou. As palavras em bronze envelhecido foram fixadas com cuidado. Sente, lembre, agradeça. Reed ajudou na instalação. Trabalhou com as mãos, suou, fez calos. Nenhum fotógrafo foi chamado. Não havia publicidade. Era apenas redenção em forma de ação. A história, contudo, encontrou seu caminho. Manchetes surgiram. Veterano recusa cheque milionário e pede banco memorial. Comentadores discutiam se Thomas tinha sido sábio ou ingênuo. Mas os veteranos sabiam.
Eles reconheciam nobreza quando a viam. Thomas continuou sua rotina. Já não podia pescar como antes, mas agora ensinava. Dava tempo, escuta, memória. Seu legado deixava de ser um barco e passava a ser aquilo que ninguém podia destruir. As semanas passaram. Thomas, agora mais visível do que nunca, tornara-se uma referência local. Crianças o seguiam como patinhos, aprendendo sobre vento, maré e respeito. Era admirado, consultado, ouvido, mas não buscava atenção. Apenas fazia o que sempre fizera, cuidar do que era seu. Foi então que o almirante Nelson voltou, desta vez sem farda. Chegou de carro comum, roupas simples, como um velho amigo. Encontrou Thomas no pier, enrolando uma corda com a destreza de sempre. "Temos uma proposta para você", disse, depois de trocarem cumprimentos. "O Departamento da Marinha está expandindo um programa para jovens. Queremos ensinar navegação, preservação ambiental, ética marítima. Precisamos de alguém como você, que entenda o mar e entenda a gente." Thomas arqueou uma sobrancelha. "Sou velho, almirante." Nelson riu. "Diga isso para as crianças que te seguem por toda parte." A proposta era honesta. Poucas horas por semana, flexibilidade, pagamento justo. Mais que isso, era uma chance de continuar navegando, mesmo sem barco. Antes que Thomas respondesse, ouviram um alvoroço vindo do cais. Um pequeno barco de madeira estava sendo rebocado até a marina. Tinha linhas familiares, acabamento clássico, e na popa o nome pintado com frescor, Liberty's Child. Michael, o neto, estava no leme, com um sorriso impossível de conter. "Surpresa! Vovô, todos ajudaram. Usei seus antigos planos, encontrei no galpão. O pessoal da Associação de Construtores doou o material. Veteranos de 4 estados vieram para montar." Thomas caminhou até o barco, em silêncio. Passou a mão na madeira polida. Os olhos brilhavam de emoção. "Não é exatamente igual", disse Michael. "Temos navegação moderna e equipamentos de segurança, mas o coração é o mesmo. Suas mãos podem não ter construído, mas foi seu espírito que desenhou." Thomas subiu a bordo. Os pés se firmaram como se nunca tivessem saído do mar. O vento bateu firme na nova bandeira hasteada, e ali, naquele momento, o tempo pareceu se curvar em respeito. Naquela noite, o céu dourado refletia no mar tranquilo. Thomas sentou-se no banco da praia oeste, o mesmo que pedira a Reed. Observava os barcos voltando com a pesca do dia, como sempre fizera. Ao seu lado, um casal lia a inscrição entalhada no banco. "Papai, o que quer dizer isso?" perguntou a filha, apontando. O pai respondeu com simplicidade. "Significa que a gente precisa parar às vezes e lembrar das pessoas que fizeram nossa vida possível." Thomas sorriu discretamente, os olhos perdidos no horizonte onde céu e mar se encontravam. Sua nova embarcação navegaria pelas mesmas águas, com um novo leme, mas a mesma alma. Um reflexo do que ele havia sido e ainda era. Constante na tempestade, presente no silêncio, pronto quando necessário. Ele não pediu justiça. Nunca exigiu compensação. Apenas recolheu a bandeira rasgada e seguiu em frente. Mas o mar lembrou. E naquela manhã seguinte, quando os navios marcharam para o porto, não foi apenas um desfile. Foi o mundo dizendo: "Nós vimos, nós lembramos, nós respeitamos." Um mês após a destruição do Liberty's Child, a vida de Thomas Reynolds havia mudado de maneira sutil, porém irreversível. Ele continuava o mesmo homem calado, com passos lentos e olhos voltados ao mar, mas algo em torno dele havia despertado. A cidade, antes distraída, agora parava quando ele passava. As crianças o saudavam com acenos e os mais velhos com respeito silencioso. O banco da praia oeste tornara-se um ponto de reflexão. Turistas e moradores se sentavam ali para contemplar, ler a inscrição entalhada. "Sente, lembre, agradeça." E pensar sobre o significado daquelas palavras simples, mas carregadas de peso. Thomas passava mais tempo ensinando do que pescando. Sem o barco original, não podia mais abastecer a cozinha comunitária com peixes como fazia há anos.
mas percebeu que podia oferecer algo tão valioso quanto sua história, sua escuta, seu tempo. Crianças o procuravam para aprender a dar nós, a identificar ventos, a escutar as marés, como quem lê um livro antigo. A nova versão do Liberty's Child, reconstruída com a ajuda de veteranos, artesãos e voluntários, tornara-se mais do que uma embarcação. Era símbolo de um reencontro entre gerações, de um reconhecimento tardio, mas sincero. Ela possuía melhorias modernas, mas conservava a alma do original. Algo que Thomas sentia cada vez que colocava os pés no convés e sentia o movimento do casco como um velho amigo chamando pelo nome. Foi então que o almirante Nelson retornou, dessa vez dirigindo um carro comum, trajando roupas simples. Ele encontrou Thomas na doca, cercado por crianças que aprendiam a fazer um nó de âncora. "Tenho novidades", disse Nelson. A Marinha aprovou o programa de formação marítima juvenil. "Queremos começar por aqui. Você aceitaria liderar a primeira turma?" Thomas hesitou. "Sou um homem velho, Nelson." "Você é um homem do mar", respondeu o almirante. "E o mar precisa ser passado adiante." Antes que Thomas pudesse responder, um grupo de crianças se aproximou correndo, pedindo que ele os acompanhasse até o novo barco. Eles queriam sair para o mar, testar o motor, sentir o vento. Ele sorriu. O mesmo sorriso que ficava guardado desde os tempos em que ninguém via. Naquela noite, Thomas voltou ao banco da praia. Observou os últimos raios de sol se dissolverem sobre o oceano. Um jovem casal sentou ao lado. O filho deles, curioso, perguntou: "Por que esse banco está aqui, moço?" O pai respondeu: "Porque às vezes a gente precisa parar e lembrar de quem construiu o caminho antes da gente." Thomas olhou para o horizonte. O mar estava calmo, mas vivo. E nele, ele viu não apenas o passado, mas também o futuro. Crianças navegando, aprendendo, respeitando. Ele não lutava por aplausos. Nunca buscou justiça, apenas recolheu a bandeira, caminhou em silêncio. E o mar, fiel como sempre, lembrou de honrá-lo.